Muito bem, o nosso muito bom dia a todos os internautas, os telespectadores das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, também o Facebook. Também estaremos repercutindo isso do Jornal da Ibiapaba. Nós estamos aqui na sede do Ministério Público, estadual, aqui na cidade de São Benedito. Estamos aqui com o doutor Oigrésio Mores, que é o Ministério Público, no caso, promotor de justiça daqui de São Benedito. Vamos falar hoje a respeito do andamento desse processo que está acontecendo de eleições, porque, na realidade, o dia da eleição é agora, domingo, dia 1º, mas esse processo vem desde o mês de julho, né, doutor? Essa preparação das eleições pelo Ministério Público ela já começou no mês de janeiro, com as tratativas, com todo o trabalho de organização do processo eleitoral em si. A campanha em si, ela começou faz aí cerca de 30 dias, mas o processo em si a gente já vem trabalhando aí desde o início do ano. Bom, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, como é que está acontecendo esse processo? Tudo tranquilo, sem nenhuma alteração, sem nenhum trabalho, podemos dizer assim, para o Ministério Público, para o senhor como promotor de justiça? Bom, o trabalho, de certa forma, ele vem ocorrendo com regularidade. Temos recebido algumas denúncias com relação a condutas vedadas por parte de alguns candidatos. Isso está sendo verificado. E, no mais, o pleito eleitoral, que, como o senhor bem colocou, vai ser agora no dia 1º, começando aí a votação 8 da manhã, encerrando-se às 17 horas. E, até então, está tudo organizado, tudo preparado, o Ministério Público e a Comissão Eleitoral, juntamente com as forças policiais, que vão dar total apoio para a realização dessa eleição, aí estão organizados para esse dia. Doutor Oigrésio, como é que se dá o processo de votação? Tem a foto da pessoa, tem um número da pessoa, a pessoa também vai digitar esse número daquele candidato que ele escolheu para dar o seu voto de confiança, como é que vai funcionar? Bom, como numa campanha ou numa eleição normal, digamos assim, político-partidária, na eleição para conselho tutelar também funciona do mesmo modo. A pessoa vai digitar o número do seu candidato e lá também vai aparecer a foto dele. E aí vai ter a possibilidade de, se eventualmente errar, corrigir, votar em branco, e também, logicamente, clicar lá na tecla verde para confirmar o voto. Então, é uma eleição como das outras. Acredito que o pessoal tenha já experiência com relação às demais eleições. Basicamente, o processo é o mesmo, com diferença agora de que vai ser votado apenas em um único candidato. Bom, outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, acredito que as pessoas também estão querendo saber, esse processo de você estar no local, um dos locais que vai ser disponibilizado uma urna para votar. O que é que aquela pessoa tem direito, quando ele for votar? Ele pode levar, digamos, pesca, ele deve levar, ou pode levar ou não, um celular para registrar o voto? O que é permitido e não permitido? Bom, com relação a essa situação, sabemos que o voto é individual, o voto é secreto, e a orientação que o Ministério Público passa para todas as pessoas é que se dirijam até o local de votação, certo? Não levem, ou se levarem equipamento fotográfico, celular ou qualquer outro tipo de equipamento, de pronto entreguem para a mesa, para a comissão, que vai estar, para a presidente da sessão que vai estar ali, que não adentre até a urna com nenhum equipamento de gravação para garantir o sigilo daquele voto. Então, é proibido o eleitor ir até a urna portando qualquer tipo de aparelho de gravação, de modo a violar esse sigilo do voto. Cabe também registrar que, promotor, eu posso levar meu filho junto? Ele tem curiosidade para verificar isso. De regra, não pode. Há uma proibição onde as crianças não podem acompanhar os pais até a cabine de votação, também para se garantir o sigilo do voto. Até porque a criança, eventualmente, pode comentar, meu pai votou no fulano de tal, minha mãe votou no candidato X.
sem maldade, claro, e isso pode violar aí o sigilo do voto, que é tão necessário nesse momento. Doutor Oigreso, de repente a pessoa quer votar, quer participar desse processo de escolha dos conselheiros, né, dos novos conselheiros que serão eleitos dia 1º, né, com essa votação. Mas muitas vezes a pessoa não está seguro. Aí eu tenho uma pessoa em casa, um filho, uma nora, que quer me auxiliar. Também isso é permitido ou não? Bom, o auxílio que vai ser permitido a pessoa que eventualmente precisar de auxílio, seja por questão de mobilidade ou outra, ela vai poder ser acompanhada até a urna. A partir do momento que a urna é liberada, esse terceiro que está lá, ele tem que se retirar. E aí a pessoa que vai fazer, que vai votar, que vai clicar nas teclas ou ouvir os números, certo? Então, esse terceiro que, porventura, queira acompanhar, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa com alguma questão de mobilidade, ele pode, sim, levar até a pessoa até a urna eletrônica e lá a deixa sozinha para que ela vote. Isso é uma regra a fim de se evitar que terceiros votem por aquela pessoa que, porventura, esteja com aquela dificuldade. Bom, outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer ao senhor. De repente, eu estou juntamente com alguns amigos, alguns familiares, e estou com a camisa que tem a foto e o número de um determinado candidato. É permitido isso? Às vezes, também, na questão das eleições mesmo, as eleições que elegem algum cargo político, essa questão da boca de urna também é proibido. No caso do Conselho Tutelar, nas eleições do Conselho Tutelar, também isso é levado em consideração? Com certeza. Boca de urna é extremamente proibido, seja pelo candidato ou qualquer pessoa que, porventura, tenha algum vínculo ou queira ajudar, eventualmente, aquele seu candidato. Então, boca de urna ela vai ser tratada, inclusive, a Polícia Militar, tanto o Ministério Público, tanto a comissão vão estar fiscalizando esse tipo de ato e, com relação à camiseta, ao bottom do candidato, a pessoa pode, sim, ir até o local de votação portando o bottom, portando a camiseta do seu candidato, como numa eleição normal, aquela político-partidária, diga-se de passagem. Agora, assim como nessas eleições político-partidárias, as aglomerações elas não são permitidas, as regras são as mesmas. Então, qual a orientação? Se eventualmente vai lá votar, seja com a camiseta, seja com o bottom, vote e retorne para a sua casa, para outro local. A orientação é que não fique no local de votação para se evitar qualquer tipo de aglomeração. Determinado candidato, doutor Oigreso, tem, digamos assim, um amigo ou amigos, né, que tenham transportes. Esses amigos, ou esse amigo, ele pode estar trabalhando, levando essas pessoas até um determinado local que tenha urna para que as pessoas possam votar? De modo algum. A questão dos transportes dos eleitores ela é efetivada pelo poder público. Então, o município já está estruturado, as rotas já estão ordenadas, vão ter ônibus fazendo esse transporte dos eleitores que, porventura, precisem, e o candidato ou pessoa terceiro que, eventualmente, incorra nessa situação de transporte de eleitores, ele vai estar originando uma conduta vedada por parte do candidato. E aí, qual é a consequência? Possivelmente, a cassação desse candidato. Bom, nesse caso que o senhor está falando, mediante cassação de um determinado candidato, no caso aí é o primeiro suplente que entra? Sim, exatamente. Temos em São Benedito 11 candidatos, são 5 vagas imediatas e os restantes são suplentes. Então, os cinco mais votados vão ser empossados, diga-se de passagem, e os demais vão ficar na suplência para eventual para assumir o cargo em caso de eventual, assim, no caso de férias de algum conselheiro tutelar, ou em caso de ausência por problema de saúde, ou até, eventualmente, como já tivemos,
caso ele se desligue totalmente do Conselho. Aí assume a função. Bom, eu queria também saber do senhor, doutor Egrésio, digamos, alguma pessoa está vendo alguma irregularidade que seja incompatível com as determinações das leis. Qual é a providência que essa pessoa deve adotar, deve tomar? Tem algum telefone para entrar em contato? O que o senhor poderia orientar? Bom, no caso de qualquer pessoa visualizar uma conduta incompatível com aquelas ordinárias que já tivemos nas eleições passadas, compra de voto, fornecimento de brindes, transporte de eleitores, ou qualquer outra situação que ele verifique ser irregular ou imagine ser irregular, acione o 190. A Polícia Militar está orientada para fazer o atendimento dessas ocorrências e, no dia também, o Ministério Público estará fiscalizando não só os locais de votação, mas todas essas situações que, porventura, ocorrerem, para que as decisões sejam tomadas, a fim de coibir e também no sentido de penalizar quem eventualmente esteja cometendo esse tipo de ilícito. Bom, não sei se eu perguntei tudo, mas os microfones aqui da Rádio Ibiapaba FM, né, está à sua inteira disposição para que o senhor possa fazer mais algum esclarecimento, mais alguma consideração que seja necessário, até mesmo para que a gente possa ter, né, todo esse pleito transparente, sem nenhum problema, como está acontecendo até nesse exato momento. Uma questão que é preciso registrar, que eu gostaria de falar para a comunidade de São Benedito, no dia da votação. Promotor, eu levo algum documento? Sim, leve. Eu posso levar apenas o título de eleitor? Leve algum documento oficial com foto. Pode ser aquele documento, inclusive, eletrônico. Mas lembrando que, ao adentrar na cabine de votação, o celular que, porventura, contém aquele documento deve ser deixado junto com a presidente da sessão. No mais, desejar uma boa eleição para todos, pedir à população que compareça, por mais que seja, que não seja obrigatório o comparecimento, mas que nos ajude, que escolha o seu candidato. É um momento ímpar, que é um momento de se escolher pessoas capacitadas para se trabalhar na defesa dos interesses das crianças e adolescentes de São Benedito. Então, é importante que as pessoas entendam a necessidade de acampar, ou de encampar, na verdade, a necessidade de irmos ou de participarmos desse pleito, a fim de que os mais capacitados, os mais votados, né, sejam eleitos e nos ajudem aí nesse sistema da justiça da infância e juventude. Muito bem. Ouvimos aqui o doutor Oigrésio Mores, né, representante do Ministério Público aqui do Estado do Ceará, aqui em São Benedito, ele que é promotor de justiça, e no dia das eleições, a Rádio Ibiapaba também estará lá presente para levar, né, todo o acontecido, no momento que for apurando, no momento que surgir algum fato novo, estaremos lá à inteira disposição do doutor Oigrésio, assim também como da própria comissão eleitoral, como também daquelas pessoas que quiserem, né, se manifestar de uma forma em que não possa contrariar as leis. Mais uma vez, agradecer ao doutor Oigrésio, né, pela presteza, sempre quando a gente está aqui para pedir a ele alguma contribuição, principalmente para falar de temas importantes, ele sempre está com a porta do seu gabinete aberta para a nossa Rádio Ibiapaba FM. Nosso muito obrigado, doutor. Eu que quero agradecer, na verdade, à Rádio Ibiapaba pela presteza, pelo serviço que sempre presta à população de São Benedito, dizer que vocês estão sempre de parabéns aí pelo fato de levar a informação à casa de toda e qualquer pessoa no mundo, diga-se de passagem, né? Que a Rádio Ibiapaba tem aí a sua transmissão pela internet também e tal, então sim, vocês estão de parabéns, efetivamente, e contem com o Ministério Público. E o Ministério Público agradece a vocês essa parceria. Vocês sempre são muito atenciosos também com os pleitos que são solicitados. Estamos aqui sempre à disposição da rádio e de toda a comunidade.
Muito bem, obrigado ao doutor Oigrésio Mores, né? As imagens é dele, Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, diretamente aqui da sede do Ministério Público aqui de São Benedito, nessa entrevista com o doutor Oigrésio, né? Falando um pouco aqui a respeito dos trâmites, né? Dos acontecimentos desse processo eleitoral que está ocorrendo e irá finalizar dia 1º de outubro, né? Finaliza com a votação, com a escolha dos novos conselheiros tutelares de São Benedito.